Gente, boa tarde. Hoje eu tô extremamente feliz. Foi super complicado da gente conciliar agendas, mas finalmente a gente conseguiu. Eu tô aqui com a Beth Monteiro, que eu me tornei uma grande fã recentemente. Eu não a conhecia e conheci há pouco tempo e tô maravilhada por ela. É escritora, é psicóloga, é mãe de 4 filhos, casada há 48 anos com o Rui, neta de 6. Neta da avó. Vó de 6 netos, vó de 6 netos. Tem muita experiência e eu trouxe hoje ela aqui porque eu quero que ela fale um pouquinho com a gente sobre como lidar com maternidade, paternidade e divórcio. É uma vontade antiga de trazer alguém aqui com experiência, com conteúdo. E eu achei a pessoa certa. E ela adora óculos que nem eu, porque ela tem vários. Um mais lindo que o outro. Então a gente tem bastante coisa. Vamos trocar? Vamos trocar? Vamos fazer uma... Eu amo os óculos dela. Então vamos lá, Beth, vamos começar? Eu vou começar assim, vai. Aquele momento crucial. Você até me contou que tem casais que são tão maduros. Eu não sei se você lembra que você me contou isso quando eu vim aqui a primeira vez. Que tem casais que a procuram quando já sabem que vão se separar. E aí buscam ela, né, a competência dela para ajudar nesse momento. Aquele casal que não conseguiu, que não teve, muitas vezes a separação acontece de forma abrupta, normalmente para um lado, o outro já está mais preparado. Como é que a gente lida, Beth? Como é que a gente conta? Tem as idades, é claro, né? Um bebê é diferente de um adolescente. Em linhas gerais, o que você poderia falar pra gente sobre isso? O divórcio, né? Olha, Tarsila, primeira coisa, não dá para fazer separação sem dor. Separação é perda, é luto. Então, tem que passar pela dor. Por mais que a relação não esteja boa, sim, sempre a hora da separação é um momento de sofrimento. Porque assim, ninguém casa para se separar. Né? Ninguém. Casaram-se e foram felizes para sempre. Mas acontece, né? E quando se tem filhos, principalmente, é muito importante conduzir direitinho essa separação, procurar um profissional especializado para saber como agir em cada etapa do desenvolvimento das crianças, como se comportarem afetivamente, emocionalmente, civilizadamente, né? Porque assim, o casal deixou de ser casal, né? Marido e mulher, mas continua pai e mãe. E é esse vínculo que vai existir para sempre. Agora, o que acontece? As pessoas não se preparam para uma separação, não preparam a família e, em muitos casos, se separam e logo encontram uma tábua de salvação, porque não sabem ficar sozinhos, e se juntam com o outro. Aí, aquilo que já não estava bem no casamento anterior... Tem isso, Beth? Mas não, vai. Vícios relacionais. Os vícios. É muito importante ficar sozinho também um período, né, Beth? A minha psicóloga sempre me falou isso, e eu falo isso aqui. É muito importante. É o detox, né? Você tem que dar um detox para tomar o próximo suco, não é? Para saber quem é. Porque você fica casado muito tempo com uma pessoa, você perde a sua identidade. Isso é claro. Isso é óbvio. Os hobbies querendo ou não querendo. Tudo se mistura. Exato, tudo se mistura, as famílias. Então você precisa ficar sozinho, conhecer outras pessoas, reelaborar, se reinventar. Saber o que você quer, saber o que você principalmente não quer. Que é o mais importante. É o mais importante aprender o que não quer. E me fala uma coisa, Beth. Decidido, né? Tá decidido, vamos nos separar. O que você sempre... Qual que é o conselho que você dá para quem te procura aqui? Contar a verdade. Porque, assim, eu já vivi várias separações no meu currículo como pedagoga, como professora. E eu já vivi de tudo. Eu já vivi daquele casal que não contava a verdade, que contava, papai tá viajando, papai tá dando tempo, papai...
aquele casal que não, que sentou, chamou os filhos e conversou. Você como psicóloga, o que você recomenda? Eu sempre digo, Tarsila, que não é a separação que faz mal para as crianças. Não é. É a forma como esse casal vive. Perfeito. Ou é a forma como esse casal se separa. Então, eu penso que todo relacionamento tem que ser transparente. A verdade. No nível de entendimento da criança. Né? Então, se for uma criança pequena, olha, papai e mamãe estão brigando tanto. Ai, mas está tão chato isso. Acho que é melhor papai morar numa outra casa, a mamãe morar aqui com você, e assim a gente briga menos. Né? É garantir a criança que vão morar em casas separadas, não é porque não se gostam, porque estão brigando. E precisa explicar para a criança e deixar bem claro que a criança vai continuar tendo papai e mamãe que a amam, porque a criança, ela tem um pensamento onipotente, ela acha que tudo acontece por causa dela, né? Sim. Então é importante dizer para a criança que não é por causa dela que eles vão se separar, né? Porque em brigas, muitas vezes os casais falam, mas essa criança me enche, você não sabe educar teu filho, você não sabe... Sim, né? É um lixo que jogam em cima do horror. outro. Então, o importante é dizer que para a criança que não é por causa dela. Os dois pensam diferente e a vida está muito chata com essas brigas. Que morando separado, ela vai poder ficar com o papai, vai ficar com a mamãe, e os dois vão poder ser amigos, tá, gente? Precisa aprender, tá? Precisa. Civilidade. Papai, não fale mal da mamãe. Mamãe, não fale mal do papai, por pior que ele seja, tá? A criança, você não pode falar mal das pessoas que a criança gosta. Da sua sogra, Exato. da sua cunhada. Exato. Aquelas pessoas são sagradas. São sagradas para a né? criança. A criança vai crescer e ela vai conhecer essas pessoas como são. Vai tirar suas próprias conclusões. Sim. E você não vai ser acusada de ser uma alienadora. E não permitiu que este pai convivesse com este filho, tá? Sim. As crianças precisam. E se teu companheiro ou tua companheira não cumpre o seu papel adequadamente, não cabe a você julgar e criticar, pelo menos diante da criança. Exato. E não permitir que a tua mãe, tua sogra, façam o mesmo. Exato. Tem que tomar conta também da família toda. Da família toda. Da família toda. Você calada tá errada. Exato. Beth, em relação à escola, é importante comunicar a escola? Sim. Quando o casal se decide, é importante comunicar a escola, não precisa entrar em detalhes e, pelo amor de Deus, não leve os problemas para a escola resolver. Ai, você não sabe o que ele me fez hoje, ou você não sabe o que ela me fez hoje, não deixa ele pegar a criança. Pelo amor de Deus, né? Essa fase tão linda da criança, não envolva outras pessoas, seja discreto, seja seguro, seja uma pessoa amadurecida. Comunique a escola. Porque a criança, claro, ela é assim, não dá para passar pela separação sem sofrer ou sem a criança apresentar alguns sintomas. A criança vai, de repente, dá uma regredida, dá uma queda na produção escolar, mas isso faz parte do processo. Depois eu vejo isso, depois ela retoma o caminho, é uma fase mesmo. E ainda também não se sinta culpada. Sim. Porque assim, resolveu se separar sem culpa. Sim. É melhor uma vida de paz do que uma vida de ataques. Pronto. E uma vida feliz, né? E uma vida feliz. E às vezes a separação é a solução. É a solução. Eu sempre falo isso no blog também. Muitas vezes aquela criança vai sofrer muito mais tendo pais juntos e tristes e infelizes, né? E sentindo que estão ali perdendo, enfim.
do que pais separados e felizes, não é verdade? lógico. Cheios de vida, cheios de energia, cheios de projeto de trabalho, porque a vida é além, a vida vai além, Vai né? além. E a gente precisa ter esse amadurecimento, eu acho que essa é a palavra, e civilidade, que eu acho que é uma coisa que está muito em falta, e aí em todos né, em todas as, na sociedade no geral, e aí quando a gente vê casais, assim, ex-casais, é muito comum, né, que perde-se a linha nesse sentido. Uma outra coisa que eu gosto muito, que você fala muito, que inclusive você me contou e eu fiquei chocada com o dado, que é o número de conflitos causados por sogras e por avós é enorme. Você me deu o dado. Quanto era? 60%. 60%, porque um dos seus livros é sobre isso, né, Avós e Beth? Sogras. Avós e Sogras. Eu acho que deve ser bárbaro esse livro. Quanta gente me diz que se separou por causa da sogra? Gente, Beth, inacreditável. Não isso. precisa ser assim. 60% dos conflitos familiares acontecem entre avós, sogras, netos. Não precisa ser assim. Parece que virou, está mudando, viu? Mas parece que essa coisa de sogra e nora é cultural. Ai, a minha sogra... Gente, ai, a minha nora... Não precisa virar guerra. Aceita a tua neta. Tem uma coisa que sabe, que rege todos os relacionamentos. É o bom senso e a educação. Se a tua sogra é uma chata, e tem sogra que é chata mesmo, como qualquer outra pessoa, você é mais nova, você deve respeito a ela. Ela é mãe do seu marido, exato. ela é avó dos seus filhos. Respeite, não precisa perder a linha. Eu concordo. E vice-versa com a tua nora. Eu sei que ela não vale nada. Porque tem casos e casos. Mas é a escolha do filho, não é, a escolha Betinho? do filho. E não dê para o teu marido, ou para o teu filho, ou para a tua filha, a responsabilidade de discutir com a mãe dele. Eu também acho. Você não tem o direito de falar mal da mãe dele. Ele tem. Eu também acho. Mas você não pode, só escuta, fica quieta. Aprenda a ter vida familiar. É uma arte, né? É uma Vida arte, familiar é a uma arte, convivência. gente. É a convivência, né? E olha, e por outro lado, quando a família passa por um conflito, os estudos mostram que os avós são muito importantes na resolução dos conflitos, no acolhimento da criança, na ajuda da casa, são muito importantes. Então você que é jovem, não precisa querer bancar a Mulher Maravilha e mostrar que você sabe tudo. Eu sei que você sabe, mas não vai discutir. Não precisa. Escuta. E sai Não por vale lado, a pena, não vale a né? pena. O estresse é tão grande. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação aí aos avós, ao resto da família. Como se comportar diante ao divórcio também? A família, e outra coisa que eu acho muito importante também, a imagem daquela mãe, daquele pai, tem que ser respeitada, tem que ser cativada, tem que ser, né? Porque eu vejo, chegam muitas histórias pra mim, Beth, de avós, né? Que assim, perdem o contato com a mãe ou perdem o contato com o pai, não fazem questão de manter esse contato, não fazem questão de ter esse carinho. Vou usar a palavra carinho, porque eu acho que é carinho mesmo que tem que ter. Porque ela é mãe do seu neto, ele é o pai do seu neto. Então, eu acho que também essa civilidade se estende... A família toda. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Betinho. Então, né, você não precisa brigar com a família. Quantas pessoas vêm aqui, principalmente homens, que chegam e falam, ai, eu me separei, mas eu tenho uma saudade do meu cunhado, da cerveja que eu tomava com ele, eu tenho uma saudade do meu sogro, sabe? Pra que brigar? O problema foi do casal, não precisa comprar essa briga. Sim. Né? Olha, minha mãe morreu com 104 anos, ela era antiga. E eu lembro que quando a minha irmã se separou, na década de 60, meu Deus. quando ninguém se separava, a minha mãe, uma pessoa antiga, hein? Ela sempre recebeu o meu cunhado. Olha. O pai dos netos dela, que passava o Natal com a gente, férias com a gente, que eles eram do Rio de Janeiro. Férias com a gente, ia visitar. O ex-marido da minha irmã sempre continuou frequentando a nossa família. Porque
os filhos dele. E a minha irmã frequentava a nossa casa, então ele vinha Claro. passar Natal, Páscoa, essas datas, aniversário. Claro, De vez em claro. quando ele aparecia também, vou dormir aqui. E era saudável, era gostoso. Né? Que Uma família exemplo, hein, criada. Beth? Sim. Tô amando, eu tô no capítulo da sua avó, da Pasqualina. Pasqualina. Eu também tive um avô calabrese. Eu me identifiquei muito ali com o texto, tô adorando. E deixa eu te fazer uma pergunta também, agora mais no lado prático. Muitos ex-casais estão optando pela guarda alternada, que é aquela assim, 3 dias na minha casa, 3 dias na casa do pai. Eu, como pedagoga, tenho um pouco de, assim, tenho as minhas ressalvas em relação a isso. Não é, inclusive, não é a guarda que eu tenho com o meu filho, né, com o meu ex-marido. A gente tem guarda compartilhada, mas ele fica um período maior na minha casa, vê o pai toda semana. Quando tem a guarda, a tal da guarda alternada, o que você sugere? Porque, assim, eu sinto como professora, Beth, que impacta muito a vidinha deles. É um tal de não ter o tênis no dia da educação. Ai, Miss, ficou no papai. Ai, mas e eu? Ai, ficou na mamãe. Então, eles ficam, assim, eu, né, como pedagoga, tenho uma visão um pouco... não gosto, não me sinto... E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu também não gosto. Eu, pessoalmente, como psicóloga, pedagoga também não gosto. A criança tem que ter um ponto de referência. Tem que ter a casa que... É o quartel-general. É o quartel-general. A sede. A sede. Eu concordo com isso. Eu concordo. A sede. Ou a casa da mamãe é a sede. Ou a casa do papai é a sede. Isso. O lugar onde ela tem o seu material escolar, as suas coisas. E a outra casa é a filial. Isso. A matriz. A matriz e a filial. Onde ela fica. Tem algumas coisinhas básicas, mas a referência dela. Onde você mora? Eu moro na rua tal. Ela tem que ter uma referência. Concordo. Não pode falar, eu moro de vez em quando aqui, de vez em quando ali. Tem crianças que de vez em quando moram com a avó, com o pai, com a mãe. Elas não sabem nem falar, né, Beth? Porque já aconteceu comigo. Ai, Miss, me deu branco. Ela sabe. Ai, não lembro. Elas porque têm que fica ter nessa confusão, nessa né? confusão. Então tem que ter a referência. Tá. E, inclusive, saber que na casa da mamãe, ele pode fazer isso. E na casa do papai, não. Ou vice-versa. Claro. Ele tem que saber distinguir como saber se comportar em cada casa. Né? Na casa da minha mãe, eu posso pôr lá no sofá. Na casa do meu pai, eu não posso. E pronto, basta dizer isso. Porque muitos casais brigam por causa disso. Olha, eu não quero que pule no sofá. Ele vai na casa do pai e pula no sofá. Poxa, para de querer controlar o teu filho quando está fora da sua casa. Não, e é uma coisa que eu até ia falar isso com você. A gente tem que trabalhar também esse controle que a gente quer ter, né? Porque tem amigas minhas que falam assim pra mim: ai, terceira não sei como você solta o Antônio e aí você fica sem controle do Antônio. Eu falo, mas gente, uma hora ou outra o Antônio também vai viver isso. Lógico! Ele vai viver a vida dele. Uma hora, você vai demorar um pouquinho, tá com 4 anos, eu vou ter tempo ainda pra trabalhar bastante coisa na terapia. Mas ele, assim, então a mãe e o pai também tem que ter esse autocontrole de não ter que controlar tanto. Porque vira um inferno. Né? Ai, será que ele comeu? Ai, será que ele tá agasalhado? Isso é doença, gente. Isso é doença. Desde que o pai ou a mãe não cause nenhum perigo, não exponha a criança a nenhum perigo, gente, eu já falei isso aqui também outras vezes, assim, é direito por lei, você tem que dividir o seu filho sim, e você vai ter que aprender a lidar com isso, você vai ter que arrumar estratégias. Algumas regras o casal tem que combinar. Quanto? A alimentação. Sim. Né? Vai dar refrigerante. Claro. Né? Quanto à alimentação, principalmente. E quanto a uma questão de bom senso, o casal precisa conversar para chegar a um acordo, ser consensual, porque a criança que tem o casal unido, pensando mais ou menos da mesma forma,
ela cresce muito mais segura, ela fica muito mais saudável, muito mais inteligente. Mais Ela se flexível, socializa, mais autônoma. Exato. Né? Lógico. Beth, bom, então aí a gente já acha que a gente já cobriu todos os aspectos. Minha última pergunta, não, é penúltima, que eu tenho uma outra que eu fiz um extra aqui no carro, vindo pra cá pensando. Quando a pessoa, o ex-casal, enfim, arrumam-se novas pessoas. Então, vamos supor que é o que você falou. Passou-se um tempo, não é aquela coisa de se separar, já apareceu a namorada aqui, já apareceu... Que na maioria das vezes acontece isso mesmo. Mas vamos imaginar uma situação ideal, que o casal se separou e depois de um tempo, ambas as partes, que é isso que eu acredito que deveria acontecer, na verdade, arrumam-se, né, novas pessoas nesse meio. Como contar? Como introduzir? Eu tenho um namorado e eu tomei o maior cuidado. Eu lembro que, enfim, levei bastante tempo pra tá certa e falar, olha, então agora é o momento de eu apresentar o Antônio a ele, enfim, e deu super certo, felizmente. E eu também sei de pessoas que apresentam, assim, super rapidamente, aí apresentam a cada mês. Como, né, eu acho que a maturidade aí precisa entrar de novo, né, Beth? A maturidade. Como tomar conta disso? O que você falaria para essas... Eu penso o seguinte, você só deve apresentar teu novo companheiro ou companheira à tua criança se você tiver certeza de que você vai se comprometer, de que essa pessoa com quem você quer viver, se você tiver certeza de que ela é a pessoa certa para você, certeza, a pessoa certa, se você tiver certeza de que você quer investir nessa relação. Sim. Né? E aí, essa aproximação tem que começar aos poucos. Sai para fazer um passeio, depois cada um dorme na sua casa, né? Deixa a criança se vincular a essa pessoa. Perfeito. E essa pessoa tem que conquistar essa criança, tá? Perfeito. Não é ficar rotulando, teu filho é um educado, teu filho é aquilo, tua filha é aquilo. Pelo amor de Deus, como é que você quer que uma criança se vincule se você só tem olhos críticos para cima dessa criança? Porque você, o que se costuma fazer é enxergar na criança o par oposto, a mulher que se separou ou o marido que se separou. Começa a ser hostil com a criança porque vê na criança a mãe ou vê o pai na criança. Então começa a ser hostil com essa criança. É igual essa mulher. Mas que loucura isso, hein, Beth? É uma uma loucura, né? E essa criança não tem nada a ver. Então, vai com calma, vai com calma. Apresenta assim, para pequenos passeios, eventuais. Quando você resolver realmente colocar essa pessoa dentro da tua casa, dentro da tua vida, aí é que você vai começar a deixar essa criança dormir na sua casa quando a criança estiver. Porque enquanto você não tiver certeza do que você vai fazer, você não deve dormir, principalmente. Gente, né? Com o teu parceiro ou com a tua parceira, no mesmo lugar onde está a criança. Seja discreto. Manda a criança para casa da vovó, ou espera ser o seu fim de semana. Concordo. Seja discreto, tá? Porque a criança faz muitas fantasias. A criança se apega, ela quer ter a mamãe, ela quer ter o papai feliz. Então ela se apega às vezes ao companheiro da mãe ou do pai, na expectativa de solucionar o problema dos pais, porque eles pensam ser um problema. Isso. E se apegam e depois passam por outra separação. Beth, falando disso de dormir, eu lembro que na primeira vez que eu vim aqui também, você falou uma coisa que me marcou também. Você falou que as leis brasileiras não pensam no bem-estar das crianças pequenas. Eu vou falar de crianças pequenas agora, porque a gente comentou sobre crianças pequenas que os pais se separam e essa criança pequena já começar o deslocamento e dormir fora. E aí eu lembro que você me falou, não, a criança pequena pode passar o dia com o pai e dormir na casa da mãe, que esse seria o ideal. Então, vale esse conselho caso o ex-casal tenha diálogo? Porque eu acho,
até te contei isso. O Antônio saiu para dormir muito cedo de casa. E isso hoje, quando eu olho para trás, isso me aperta o coração. Porque eu acho que não precisava ter feito assim. Eu poderia ter agido de maneira diferente lá atrás. Por que é tão importante a criança pequena? Gente, eu tô falando de crianças pequenas, separações com bebês, que são muito comuns, inclusive, da gente preservar esse bebê e essa criança pequena. Fala um pouquinho sobre isso. Preservar este vínculo entre a mãe e o filho. Porque a criança, principalmente até 3 anos, ela ainda não elaborou um tipo de angústia, que é a primeira angústia que aparece do ser humano, a angústia da separação da mãe. Então ela não consegue, ela dá problema para ir para a escolinha, a maioria delas, né? Por isso que tem aquele período de adaptação na escolinha. Então é a mesma coisa com dormir na casa do papai. A criança ainda quer a mamãe, ela ainda precisa do corpo materno. E tem sido, eu acho que eu considero um verdadeiro estupro isso que muitos pais fazem, de levar o bebê para a casa deles, porque até 3 anos eu chamo de bebê, levar o bebê e você tem que dormir aqui, e a criança fica mamãe, 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 e depois cada vez que é para ir na casa do pai, essa criança já começa a entrar numa ansiedade, num sofrimento, numa angústia. E fica um grude com a mãe depois, fica um grude porque com a eu mãe, percebi isso com o Tom, ele ficava Exato. extremamente grudado, Exato. era uma coisa, porque parece assim, eu não sei que horas a minha mãe vai sumir daqui, então eu vou grudar. E aí gruda. A minha psicóloga me orientou na época. Exatamente. Então, a criança precisa fazer esse vínculo com o pai, essa passagem, saber que ela vai para casa do papai, mas que ela volta, né? E toda hora que ela quiser ter a garantia, ela precisa confiar nesse pai, de que assim, o papai me leva de volta, se eu precisar, para ela não entrar em angústia e conseguir fazer esse vínculo com o pai. Perfeito. Porque aí eu falo, eu posso confiar no papai. Porque Ele o papai não vai me trair. levar. Exato. Ele não vai me trair. Isso é fundamental, papai, você ter essa compreensão e essa paciência de passar por este processo de adaptação. Tá? Não é porque o teu filho não gosta de você, não. E não é porque a tua ex fica, papai é ruim, nem sempre. Mas é verdade, é um processo natural, né? E que tem que ser respeitado. Precisa ser respeitado. Gente, ela é ótima, não é, Bárbara? Gente, eu tô encantada. Olha, por mim eu ficava aqui, horas te escutando. Deixa eu terminar com uma pergunta agora, saindo um pouco da questão de filhos, porque eu também recebo muito isso, e eu queria que você desse, assim, uma palavra, que você já deve ter visto muito isso aqui, que eu sempre falo isso, que separação não é o fim do mundo, gente. Na hora que acontece, a gente realmente acha que a vida acabou, que o mundo acabou, que, bom, não tem mais o que fazer, e a vida se reinicia, né? E às vezes a gente não acredita na hora, a gente tá em tamanho sofrimento que a gente não acredita. Deixa uma mensagem para quem tá se separando, para quem tá naquele momento, assim, de desespero, de tristeza mesmo, que a gente fica muito... É um luto, né? Um luto muito cruel mesmo. Esse luto tem que ser vivido, tá? Não fique aflita por você estar triste, você, homem ou mulher, né? Não se condene por isso. Não fique, teria sido melhor não me separar, gente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a culpa é minha. Para com isso, gente. Olha, eu acho assim, viva um dia a dia. Um dia após outro. Tá? Tem dias que você vai estar lá no chão, tem outros dias que você vai estar melhor. E aos poucos você vai readquirindo a confiança. Você vai se transformando, né? Agora, não se apegue a alguém, né? Que é como o vício, o cara para de fumar e começa a comer bala. Não, passe por esse luto, aprenda a viver sozinha, aprenda a se gostar. A vida não vai terminar porque você se separou. Pelo contrário, todo fim de uma história é o começo de uma história nova.
Com certeza. E vai ser lindo, porque todo começo de história é lindo. É lindo. Né? Ai, gente, ai, Beth, enfim, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi uma delícia. Ela é assim, gente, ela sentou aqui. E eu lembro que você tinha me falado que ela não se prepara. Ela falou, não, eu falo assim, você dá um tempo. E ela foi incrível. Muito obrigada. Eu acho que vai ajudar tanta gente, Tomara. tenho certeza. Tomara. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Curtam, assinem aí o canal que tá no comecinho. E eu tenho certeza que essa vai ser uma das melhores do canal. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. tchau. Tchau.